Fala galera, tô um pouquinho sumido, tá mudando um pouquinho o cenário aqui, tô ajustando tudo, mas como esse vídeo é muito importante sobre o possível aumento de impostos, então resolvi vir aqui e gravar esse vídeo mesmo sem o cenário completo. Então fica no vídeo porque o vídeo é bastante importante. O vídeo é sobre imposto. Você está escutando bastante sobre a reforma tributária. Toda hora na televisão você está vendo sobre a reforma tributária. Então eu vou aqui destrinchar detalhes que acaba passando um pouco despercebido ou que a grande mídia só fala uma parte do todo. Eles não demonstram tudo o que está acontecendo de fato. Eles falam sim com relação aos impostos, mas tem algumas informações que eles deixam de falar. Então, eles não estão mentindo, eles estão deixando de passar algumas informações. Então, eu estou aqui para trazer para vocês essas informações que são de suma importância. Então, aguarde aí e fique até o final, que eu te garanto que as informações são bastante importantes para você agora no presente e para o seu futuro com o seu filho ou em relação aos seus pais e a você. Então, vamos embora. Nessa reforma da Previdência, eles estão substituindo diversos impostos por apenas um. Qual o objetivo? O objetivo é de simplificar. Eles querem simplificar porque realmente o sistema tributário brasileiro ele é muito enrolado. Tem diversos impostos. Então, eles querem colocar o sistema IVA, digamos assim, que é o Imposto de Valor Agregado. No mundo inteiro tem esse imposto. Ele acaba substituindo, colocando apenas um imposto e impedindo criações de outros impostos ali com relação aos que já existiam. IPI, COFINS, ISS, ICMS, então vai todo mundo virar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O IVA que é uma sigla para Imposto Único, que é utilizado em diversos países. Beleza? Então até aí você entendeu que vai ser substituído. Tá, até aí tá todo mundo vendo na TV que vai ser substituído, todo mundo falando que não haverá aumento de impostos, que só vai haver substituições. Porém, não é tão só substituições assim. Tem uma PEC já tramitando no Congresso que vai ser votada, que essa sim poderá ser com relação ao aumento de impostos dentro da reforma tributária. Então, não é só essa questão de substituição. Então, preste atenção. O imposto sobre herança, vamos fazer um caso bem específico aqui, que é bastante importante e é um tabu muito grande. Imposto de herança. Esse é um nome que leigos, nós da população, comunicamos. Alguém morreu, deixou uma herança para mim, deixou uma herança para fulano. Só que o nome técnico, quando tem um imposto sobre a herança, não é um imposto da herança, não. É ITMCD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Como esse nome é muito técnico, muito grande, vamos falar só sobre imposto sobre herança, beleza? Mas o que eu tenho a ver com isso? Se seus pais morrerem hoje, Deus me livre, guarde, baixa na madeira aí, a transmissão ela é feita de algumas maneiras diferentes, dependendo de qual estado você reside. Vou dar um exemplo. Rio de Janeiro, até 8% de maneira progressiva. São Paulo, imposto único, 4%. O que a lei federal diz? A lei federal diz até 8%. E os estados que decidam. Beleza, até então, isso daí é hoje. Show. O que eles estão prevendo nessa PEC? Nessa PEC estão prevendo dobrar, isso mesmo, dobrar o imposto de 8% para 16%. Imagina, 8% já acha muito, imagina 16%. E isso está fazendo com que muitas famílias antecipem a herança. Porque, imagina, hoje você tem um apartamento de 100 mil, seus pais têm um apartamento de 100 mil, seus avós têm um apartamento de 100 mil, e vai pagar um imposto, digamos, em São Paulo, 4%, 4 mil reais, show.
Imagina daqui a 10 anos pagar 16% em 500 mil reais, R$1 milhão. Então vai acabar travando. Muitas famílias precisam vender bens para poder pagar hoje essa questão do inventário e a questão dos impostos. Imagina daqui a alguns anos dobrando esse imposto de hoje. Então, não é tão assim só troca de siglas e simplificação. Tem alguns detalhezinhos aí que as pessoas não falam. Tem uma parte da mídia falando que ainda o imposto é barato, porque nos Estados Unidos cobra 40%, em Portugal cobra 10%. Mas o que eles não comentam em conjunto é que lá possuem isenções, que aqui no Brasil não tem. Dificilmente tem até de imposto de renda. Teve uma briga aí para conseguir aumento da isenção, que não tinha reajuste há não sei quantos anos. Imagina para imposto de transmissão, de herança. Então lá tem, nos Estados Unidos, tem até 12 milhões. É 12 milhões e um pouquinho. Então um casal vai bater 25 milhões de dólares. 12 milhões de dólares. 12 milhões alguma coisa de dólares, mais da outra pessoa, do cônjuge, vai dar mais ou menos 25 milhões de dólares. Beleza? Isenção de imposto de mais de 12 milhões de dólares, 25 milhões por casal, ela é de lei federal. Pode ser que os estados cobrem. Um exemplo de Nova York, a isenção vai até 5,9 milhões de dólares. Então, mas tem isenção, lá tem isenção. Então, quando falam que lá tem um imposto maior, mas eles não falam que lá possui isenção. Aqui querem aumentar o imposto, mas não tem isenção. Em Portugal é 10%, são 10% que vai ser cobrado em cima da herança. Tem isenção? Tem. Parentesco, marido, esposa e filhos. Tem outras regras, tem exceção da exceção, tem o tipo de herança, tem outras coisas, outras alíquotas que vão entrando. Se tiver um sobrinho, um tio, alguma coisa ali, tem. Mas o que quero dizer é que tem isenção. E aqui no Brasil não tem. Então, sempre quando forem falar que outro país cobra tanto e que o Brasil tem que cobrar também, veja o outro ponto. Veja se tem isenção, veja qual serviço tem em troca, veja como é o serviço, o que eles oferecem, o que eles não oferecem, porque não tem como a gente oferecer tudo ao mesmo tempo, cobrar tudo ao mesmo tempo, porque não vai funcionar. Nos Estados Unidos, eles, por exemplo, não tem saúde pública. Nos Estados Unidos não tem universidade pública, mas tem uma escola de qualidade no ensino médio, tem impostos muito baixos para as pessoas conseguirem sobreviver, e tem o lado ruim e o lado bom. E em Portugal a mesma coisa, e assim vai. Então não tem como a gente pegar um pouquinho de cada. Lógico, tem que ajustar de acordo com o nosso país? Tem que ajustar. Mas não tem como a gente chegar e comparar simplesmente a grosso modo. Por exemplo, a gente vai cobrar 16% e lá eles cobram 40%, então a gente está melhor. Não, então não é assim. Então veja a fundo o porquê que eles cobram lá 40% e vejam se tem isenções ou se tem algumas exceções. Não fique numa visão de túnel ali só com aquela informação rasa que a mídia que está passando para você. Com relação ao aumento de imposto, continuando nesse pequeno detalhe, há pesquisas que tem. Vou trazer dois centros de pesquisa aqui, IPEA e Confaz. O IPEA, ele diz que o nosso imposto, o IVA, vai ser de 28%, passando a Hungria, que hoje é o primeiro colocado em relação a impostos. A Hungria paga 27% e o Brasil passaria a 28%. O Confaz, que é o Conselho de Política Fazendária do Brasil, ele estima que a gente pague 33,71% de impostos. Então, pode sim ser que a gente tenha aumento de impostos, tanto na questão da transmissão de herança, do imposto sobre a transmissão de herança, que a gente comentou aqui, tanto quanto só nessa unificação e esses ajustes desses impostos
que o governo tem feito. Então, a gente não pode ficar simplesmente de olhos fechados, vendo que a mídia fale que só vai ser substituição de impostos. E que tem centro de pesquisa dizendo que já não vai ser isso. Tem essa PEC sobre a transmissão de herança dizendo que não vai ser só isso, só substituição. Então a gente tem que ficar de olho sim, e cada novidade, cada vez que alguém tentar te enganar e colocar lá uma informação rasa e que colocar meia verdade, digamos assim, eu vou vir aqui e vou falar mais a fundo para que você consiga entender o que está acontecendo. Tem outras informações, tem outros vídeos. Esse vídeo não era o primeiro que eu ia gravar, nem ia gravar agora, mas é de suma importância. Ainda tem outros vídeos que eu quero fazer ainda, mesmo com o cenário inacabado, sobre a fala do Lula, a fala da Haddad, sobre a inflação. Então, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar de olho que eu vou colocar mais vídeos para poder te deixar bem informado e para que você não seja enganado, beleza? Então, até a próxima e não se esqueça, não deixe de ativar o sininho. Valeu!